Então, o que eu quero nesse exercício é que você fixe da maneira mais clara possível o fator unificante da sua vida, ou aquilo que você pretende que seja o fator unificante. Para você, tendo máxima consciência disso, possa mais facilmente fazer os arranjos necessários. Não é isso? Então, por exemplo, né, aquele famoso caso, eu quero fazer tal coisa, mas a minha família quer que eu faça tal outra. Não é isso? Quer dizer, eu quero ser surfista profissional, mas a minha mãe quer que eu faça um concurso para o Banco do Brasil. Né? Então, no Banco do Brasil deve ter um departamento de surfismo. Né? Então, tem tantos funcionários lá, tanto a mais do que o banco necessita, que é impossível que não tenha um departamento surfístico lá. Eu lembro que o meu irmão trabalhou lá um tempo, eu lembro que eu fiquei impressionado pelo serviço psiquiátrico do Banco do Brasil. Né? Tinha o mais vasto serviço psiquiátrico do Brasil, porque tinha uma reserva de aproximadamente 40% de loucos, né, que trabalhavam ali, então tinha que manter aquele serviço. Que tinha 40% do tempo, nunca estavam trabalhando, eles estavam sempre internados nos hospitais psiquiátricos. O próprio banco os enlouquecia e daí os mandava para o hospício e pagava o tratamento. Né? Eu tinha um primo meu que ficou lá um tempão, né, e ele ficou 20 anos no Banco do Brasil, deve ter trabalhado 18 anos e meio aproximadamente. Não, trabalhou 1 ano e meio, 18 anos e meio. Né? Ficou vivendo ali por conta do serviço psiquiátrico. Então é impossível que no meio de, né, tanta mão de obra sobrando, não tenha lá um departamento de surfismo. Então você vai ter que achar aquilo dentro do Banco do Brasil. Então, às vezes a coisa não é tão simples assim. Às vezes não é uma pressão direta para que você faça isso ou faça aquilo, mas simplesmente uma necessidade urgente que você não sabe como atender. Por exemplo, você tem dívidas, né, e se você tem que pagá-las, e elas não vêm com a indicação precisa de onde você vai arrumar o dinheiro para pagá-las. Então você vai ter que gastar um tempo da sua vida, né, para descobrir a solução desse problema, o qual problema não parece ter nada a ver com a sua vocação ou seu objetivo. Parece um elemento totalmente estranho que só veio ali para atrapalhar. Tá certo? Porém, este exercício é uma maneira de você ir metendo na sua cabeça desde já que, na verdade, não há elementos totalmente antagônicos. Esses elementos totalmente antagônicos são os materiais mesmos de que você dispõe. Não é isso? Então, na Bíblia você encontra este exemplo. Quem diria que Jesus Cristo ia realizar a sua vocação precisamente através dos indivíduos que o mataram? Né? Quer dizer, este é o exemplo máximo, né, da vitória obtida através da derrota. Não é isso? Então, como diz ele, é preciso que a profecia se cumpra. Então é preciso que o matem para que ele possa ressurgir dos mortos e aparecer para as pessoas e falar com elas. Né? Claro que você não vai fazer isso assim tão facilmente quanto você imagina, mas este é um exemplo extremo, né, de que os antagonismos, né, que a Bíblia coloca, os inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne. Né? Então, o mundo é justamente isso aí que eu estou falando, quer dizer, a famosa circunstância do Ortega y Gasset e, sobretudo, é o ambiente social no qual você vive, tá certo? O ambiente social que é constituído, em primeiro lugar, pelo seu círculo de amigos. O círculo de amigos é um elemento altamente corruptor, tá certo? E eu acho que é o mais difícil de você manipular. Às vezes um inimigo é mais fácil de você integrar no seu plano do que um círculo de amigos que lhe vende a sua afeição a preço altíssimo. Não é isso? Quer dizer que para você continuar sendo amigo deles, você precisa fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e tudo isso pode ser bastante antagônico com os seus objetivos de vida. Né?
também as pessoas que te atraem de algum modo, né? As mulheres ou homens pelos quais você tem atração e que podem ser pessoas que concorrem para o seu objetivo ou que o atrapalham. Num caso ou no outro, né? Amigos, namorada, né? Parente, esposa, filha, etc, etc. Tudo isto pode e deve ser integrado de alguma maneira. Mas, em geral, você vai ter que proceder a uma integração dialética, a integração do antagonismo. Não é isso? O fato de que o ser humano, até com bastante frequência, consiga perseverar nos seus objetivos e tornar-se quem ele quer ser no meio de tantos elementos, vamos dizer, opostos, antagônicos ou heterogêneos, nos mostra por que Goethe disse a seguinte coisa, que também é outra frase. Esse exercício se baseia numa série de frases, em que ele dizia que a maior das delícias que o ser humano experimenta é a personalidade. Quer dizer, você continuar sendo quem você queria ser no meio de tantos elementos que te convidavam a ser outra coisa. Então, esse exercício é somente o começo. Tá certo? Pode ser o começo da sua verdadeira vocação, e por isso mesmo ele tem que ser feito com muita seriedade. E prestem atenção, ele tem que ser feito servilmente do jeito que eu mandei. Não mude.